Os líderes do planeta reunidos no Rio Centro. Começa o encontro de chefes de Estado e de governo na Rio+20. O secretário-geral da ONU pede pressa aos governantes para salvar a natureza. E a presidente Dilma Rousseff também faz um apelo. Temos a responsabilidade perante a história e perante os nossos povos de fazer da Rio+20 o momento de firmar compromissos para o futuro que queremos. No centro da cidade, manifestações voltam a atrapalhar o trânsito e os acampamentos dos defensores do meio ambiente. O RJTV já está no ar. Boa noite, já estamos no ar, direto do nosso estúdio montado aqui no Rio Centro para mostrar para você tudo o que acontece neste primeiro dia de participação dos chefes de Estado e de governo na Rio+20. São mais de 90 chefes de Estado participando dessas discussões. A conferência foi aberta hoje pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que fez críticas ao relatório que vai ser analisado pelos líderes mundiais. E a presidente Dilma Rousseff também discursou. Eu chamo agora a repórter Mônica em outro ponto aqui do Rio Centro. Boa noite, Mônica. Boa noite, Márcio. A gente está aqui na entrada do pavilhão 5. Olha só, aqui atrás de mim há um forte esquema de segurança, barreiras com raio-x. Isso porque é ali dentro que os chefes de Estado se reúnem. É ali dentro que acontecem as plenárias. Aliás, hoje a plenária deveria terminar às 6 horas da tarde, mas ainda está acontecendo. Os chefes de Estado ainda estão reunidos, ainda há líderes discursando nesse momento. E hoje uma multidão circulou aqui pelo Rio Centro. Mas os participantes e o público da Rio+20 enfrentaram grandes congestionamentos para poder chegar até aqui. Os chefes de Estado chegaram, mas para o público e para muitos participantes da conferência, chegar ao Rio Centro essa manhã não foi nada fácil. Bloqueios, protestos. O trânsito complicado atrasou algumas comitivas. Todas as forças de segurança estavam nas ruas. E algumas pessoas decidiram que ir a pé seria mais rápido que de carro. Já falaram que tem que voltar, só que não tem ninguém para informar aqui que não pode ir para lá. Do lado de dentro, segurança mais do que reforçada. Para entrar, barreiras de raio-x e uma revista minuciosa. Resultado, atraso de meia hora na cerimônia de abertura. A plenária, com a presença de chefes de Estado e representantes, foi aberta pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. E ele não escondeu a decepção com o texto que vai ser submetido aos chefes de Estado. Disse que também esperava um documento mais ambicioso, mas que a conferência não é o fim, e sim o início de muitas decisões que estão por vir. Ban Ki-moon também fez um apelo, que os líderes se comprometam e sejam rápidos. Disse que a natureza não espera, não negocia com seres humanos. Nature does not negotiate with the human being. Mas a maior cobrança veio desta jovem de 17 anos da Nova Zelândia. Ela foi escolhida para falar na cerimônia de abertura e não se intimidou. Disse que os chefes de Estado têm 72 horas para decidir o futuro de muitas gerações e que o tempo não para. Tick, tick, tick. E perguntou: vocês estão aqui para salvar suas peles ou para nos salvar? 95 chefes de Estado e representantes estão reunidos e chegar perto deles nem sempre é possível. Já o presidente da Bolívia, Evo Morales, preferiu se misturar ao público da conferência. Almoçou na praça de alimentação e até respondeu a nossa pergunta sobre o documento. Disse que é preciso reconhecer que não houve avanços. Não há avanços, tem que reconhecer. À tarde, os líderes posaram para a foto oficial da Rio+20 e a presidente Dilma discursou. Ela destacou conquistas no documento, cobrou mais responsabilidade dos países desenvolvidos e foi enfática quanto à erradicação da pobreza. A afirmação de que os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável colocou a erradicação da pobreza como requisito indispensável da ação política. Tão criticado por tantas pessoas, Mônica, será que existe alguma chance de ainda se alterar esse documento final? Olha, Márcio, parece que não, viu? A delegação brasileira deu uma entrevista coletiva hoje, no fim da tarde, e disse que não deve haver nenhuma alteração nesse texto final, viu?
Desculpa, nesse texto final. Isso porque foi um texto de difícil consenso e que alterar qualquer palavra nesse texto agora reabriria muitas discussões, poderia até chegar-se a um impasse. Mas aqui na conferência, os líderes de Estado, os chefes de Estado, já estão pensando no futuro. Além das plenárias, eles também se reúnem em várias reuniões. Até sexta-feira devem participar de 4 grandes mesas redondas para tentar descobrir maneiras de colocar em prática tudo o que está no papel. Márcio. Excelente, Mônica, muito obrigado. Agora, longe aqui do Rio Centro, o esquema especial por causa da movimentação das comitivas tumultuou mais o trânsito em alguns pontos da cidade. E mesmo com o feriado escolar e ponto facultativo. À tarde, várias manifestações. Veja a reportagem. A Praça da Candelária foi o ponto de encontro de milhares de pessoas para a Marcha dos Povos. Integrantes de vários movimentos sociais com diferentes causas se uniram na passeata em direção a Cinelândia. Grande parte do comércio foi fechada na região, onde houve outras 2 manifestações no mesmo horário. Policiais militares e a Guarda Municipal acompanharam a movimentação. E com a Avenida Rio Branco fechada, os carros tiveram que seguir pela Praça 15. Mas antes das 4 horas da tarde aconteceu o pior para os motoristas aqui no centro da cidade. As 3 pistas da Avenida Presidente Vargas foram interditadas pelos manifestantes. Ruas importantes como Anilo Peçanha e São José também foram bloqueadas. Com autorização dos agentes, motoristas conseguiram retornar subindo nos canteiros. Muitos estavam inconformados. Passageiro aqui, ó, quer ir para o aeroporto, vai perder o voo aí, ó, vai disso aí, ó. Tá demais, não dá para aguentar. Pela cidade, houve congestionamento em vários pontos por causa do esquema especial para a passagem das comitivas. Na linha vermelha, a faixa reservada até às 9 da noite aumentou o volume de carros nas outras faixas. Sem as reversíveis até sexta-feira, houve lentidão de manhã em Copacabana, Leblon e Ipanema. Mais à tarde, o trânsito fluiu normalmente. Amanhã, a Avenida Niemeyer funcionará em mão única no sentido São Conrado, de 8 da manhã ao meio-dia. A partir das 3 da tarde, o sentido se inverte e até às 8 da noite, mão única para quem vai para o Leblon. Vamos saber então como é que está o trânsito agora à noite pela cidade. Eu converso ao vivo com a repórter Beth Luquezzi, que está no Centro de Operações da Prefeitura. Beth, boa noite. Algum problema mais grave neste momento? Olá, Márcio Gomes, boa noite. Boa noite a todos. A Avenida Rio Branco permanece interditada por causa da manifestação, o que deixa o trânsito no centro do Rio bastante confuso ainda. Mas, segundo a Prefeitura, o trânsito hoje na cidade está fluindo bem melhor. Houve redução de 19% no número de carros nas ruas. Só para vocês terem uma ideia, o tempo gasto pelo motorista para atravessar somente a autoestrada Lagoa Barra diminuiu quase 50% em relação a ontem. Vale lembrar que amanhã não haverá faixa exclusiva na linha vermelha para a passagem de comitivas, nem interdições de ruas ao redor do Rio Centro. Márcio. Obrigado, Beth. A seguir aqui do Rio Centro, o presidente da França faz críticas às negociações da Rio+20. E temos outras notícias da cidade com o nosso colega Vandrei Pereira. Vandrei, boa noite. Oi, Márcio, boa noite, obrigado. Daqui a pouco mostramos também que está preso o homem que manteve a enteada em cárcere privado por quase 20 anos. 7h18, já voltamos com a RJTV. Estamos de volta. Numa Rio+20 esvaziada de líderes mundiais importantes, o recém-eleito presidente francês François Hollande chamou a atenção no primeiro dia de compromissos pela cidade. O presidente francês mostrou popularidade a milhares de quilômetros de casa. Turistas franceses foram a este hotel em Copacabana só para cumprimentar François Hollande. Viva la France! Viva a França! No primeiro compromisso do dia, uma conversa sobre política com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. À tarde, o presidente francês se reuniu com a presidente Dilma Rousseff aqui neste hotel da Barra da Tijuca. O encontro durou quase 2 horas. Foi a primeira reunião entre os dois desde a eleição de François Hollande há pouco mais de um mês. O ministro das Relações Exteriores do Brasil falou sobre o que foi discutido: cooperação na área de ciência, energia nuclear e a participação da França nas negociações da Rio+20. Foi uma satisfação verificar que conseguimos chegar a um entendimento suficientemente próximo para que a França se associasse ao documento que estava sobre a mesa.
Ao contrário de outros líderes europeus mais preocupados com a crise econômica em seus países, o presidente francês fez questão de vir ao Rio de Janeiro. Nesta entrevista no Rio Centro, Hollande disse que está um pouco decepcionado com o resultado da conferência. Ele defendeu que o desenvolvimento sustentável pode ajudar países a saírem da crise financeira. E quer ainda a criação de uma agência que possa receber recursos para combater a pobreza. A luta contra a precariedade e a pobreza. E agora vamos a outras notícias da cidade com o Vandrei Pereira. Vandrei. Já, Márcio, vamos por aqui. O Partido Social Cristão anunciou hoje que vai apoiar a candidatura de Eduardo Paes a prefeito do Rio. O presidente do Diretório Municipal do PSC, vereador Jairinho, disse que acredita no projeto político de Paes, que resultou em grandes avanços e desenvolvimento para a cidade. E o prefeito de Niterói, Jorge Roberto Silveira, está impedido de disputar eleições nos próximos 8 anos. Ele foi considerado inelegível pelo TRE porque teria realizado propaganda eleitoral irregular. A nossa produção entrou em contato com o Jorge Roberto, que disse que vai recorrer da decisão. O homem suspeito de sequestrar a enteada e obrigá-la a viver com ele por 17 anos está preso e vai responder por 5 crimes. Carlos Alberto Santos Gonçalves, de 57 anos, é acusado pela polícia de raptar a enteada no Rio Grande do Sul quando ela tinha 11 anos, de estuprá-la e de mantê-la presa em casa em Niterói. Eles tiveram 3 filhos, o primeiro quando a menina tinha 13 anos. A história veio à tona quando a vítima procurou a delegacia para denunciar um outro caso. Carlos Alberto vai responder por sequestro, cárcere privado, estupro, lesão corporal e falsidade ideológica. Ele negou as acusações. O tempo mudou com a aproximação de uma frente fria. E hoje, às 8 e 9 da noite, chega o inverno, com rajadas de vento de até 55 km por hora durante a madrugada. Também pode chover forte. A quinta-feira será de tempo instável, muitas nuvens e chuva fraca. As temperaturas caem. A máxima para amanhã é de 27 graus. Agora a gente volta com o Márcio Gomes no Rio Centro e as notícias da Rio+20. Márcio. Olha, Vandrei, nada de hotéis nem diárias. Muita gente optou pelos acampamentos durante a Rio+20. É o que a gente vê depois do intervalo. Neste momento, são 7 horas e 24 minutos. O RJTV volta já já. Agora à noite, a presidente Dilma Rousseff recebe os líderes mundiais numa cerimônia com coquetel e show sobre a cultura brasileira na Arena da Barra, na zona oeste do Rio. A repórter Flávia Januzzi tem os detalhes. A segurança foi reforçada aqui em volta da Arena da Barra da Tijuca. Homens do Exército e também da Polícia Militar montaram um esquema especial de patrulhamento. Agora à noite, depois desse primeiro dia de encontros com líderes mundiais no Rio Centro, a presidente Dilma Rousseff recebe aqui chefes de Estado e de governo. De acordo com a assessoria de imprensa da presidência, será oferecido um coquetel para cerca de 1.100 convidados. Depois disso, as autoridades assistem a um espetáculo de música chamado Um Brasil para Iniciantes, que vai mostrar a cultura do país. A previsão é de que a cerimônia dure 1h30. Márcio Gomes. Quase 12 mil pessoas que vieram acompanhar os eventos paralelos da Rio+20 estão acampadas em vários pontos da cidade, como o Sambódromo e a Quinta da Boa Vista. Exatamente, acampadas. A diversidade é um incentivo para a troca de experiências. Barracas, cobertores, colchonetes e muitas conversas sobre o futuro do planeta. A UFRJ recebeu 400 pessoas que vieram para a Cúpula dos Povos. A gente vai se integrando com outros estados, mas também com outros países. Isso está acontecendo aqui, é bem bacana. A gente tem pontos de cultura, coletivos, artistas de outros países que amplificam muito a nossa troca. Esse grupo de estudos da religião afro-brasileira do Rio Grande do Sul se sentiu em casa. Maravilhoso, isso mostra quanto a diversidade ela se dá e ela acontece e deve acontecer. O Sambódromo também recebeu cerca de 8 mil pessoas que se instalaram não só em barracas, mas também em espaços como esse, que funcionam como camarotes dos desfiles das escolas de samba. E muita gente que está aqui pertence a diferentes movimentos sociais. São pessoas envolvidas com causas relacionadas aos índios, à preservação do meio ambiente e à ocupação de terras. A Quinta da Boa Vista também virou um grande acampamento.
A prefeitura ofereceu a estrutura básica com segurança e banheiros químicos para cerca de 800 pessoas, na maior parte estudantes. Esse grupo de Brasília marcou presença na Rio+20 com música, comida feita no fogão improvisado e muito contato com a natureza. Sociedade civil se manifestando, aprendendo coisa nova e tá valendo muito bem a experiência. Tá fantástico, tá tudo perfeito, maravilhoso, melhor possível. Não importa como, é bom participar realmente. Na Praia de Copacabana é grande movimento no projeto Humanidade 2012, um dos principais eventos paralelos à conferência. A estrutura montada no posto 6 tem recebido 30 mil pessoas por dia para participar de debates e aproveitar exposições e espetáculos. Vamos então até lá ao vivo com o repórter André Luiz Azevedo. André, boa noite. Muito boa noite, Márcio. Muito boa noite a todos. Esta é mais uma noite de grande sucesso aqui no Forte de Copacabana com o evento Humanidade 2012. Este, sem dúvida, é o evento de maior popularidade na Rio+20. Para vocês terem uma ideia, agora já chega a quase 200 mil pessoas que compareceram aqui à Humanidade 2012. Agora à noite, por exemplo, aqui na porta do Forte de Copacabana, a fila já tem cerca de 500 metros. As pessoas estão levando cerca de 2 horas na fila. E os organizadores explicam que é porque há um limite por segurança de número de pessoas aqui dentro das instalações. O Forte vai fechar às 10 horas, mas a entrada é somente até às 9 horas da noite. E para quem quiser ver, é preciso se apressar, porque o evento só vai até sexta-feira. Márcio. Muito obrigado, André. E com essas informações, nós encerramos esta edição do RJTV. Tenham todos uma boa noite e até amanhã.